Sentido próprio das palavras. Bom, nós já vimos, né, na aula anterior, como que a gente tem que entender esse sentido, né, quando o texto ele traz todo esse contexto de sentido aí. A gente tem que levar em consideração o contexto, a gente tem que levar em consideração a produção imagética, a gente tem que levar em consideração a palavra falada ou escrita. Então, tudo é importante para a gente obter o significado das palavras, né? Eu não sei se vocês separaram nessa imagem de fundo que eu coloquei, mas ela é uma foto de um dicionário. O dicionário, o que que é? Ele é um composto de palavras aí, em que o próprio texto ele vai apresentando várias acepções dessa palavra, vários significados dessa palavra. E geralmente, quando a gente fala em sentido próprio das palavras, nós estamos falando dessa palavra fora do contexto, ok? Fora do contexto. Ou seja, qual é o significado dessa palavra sozinha, fora de um contexto, sem ser interpretada? Lembra do exemplo da aula anterior que eu falei da palavra manga? A palavra manga sozinha, quando eu pronuncio a palavra manga, logo me vem à mente o quê? Me vem à mente a fruta, né? Então a palavra em si, ou seja, o sentido próprio da palavra manga é a fruta. Se tiver escrito a manga da camisa na frase, a palavra manga, ela toma aí um outro significado, ela toma aí um outro sentido, tá bom? Então, só retomando o contexto, né? Toda palavra, ela é composta de significado e de significante, tá? Que é o que a gente chama de signo linguístico. O signo é o quê? A junção do significado, que é o conceito de uma palavra, ou seja, é a imagem. Então, quando eu falo flor, me vem à mente isso aqui. E o significante é a palavra em si, flor, tanto escrita quanto palavra. Então, para a gente obter a interpretação correta de um signo, nós precisamos desses dois conceitos. Por quê? Dependendo do contexto, essa palavra ela pode adquirir um outro significado, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos de significado próprio, que é o tema da aula, nós estamos falando da palavra sem contexto nenhum. É a palavra nua, crua, ok? Sentido próprio, a palavra fora do contexto, a palavra crua, né, sem nenhum tipo de interpretação. O sentido próprio também ele é chamado de sentido literal da palavra, gente. Por que literal? Porque é a palavra crua, né? A palavra fora de um contexto, a palavra sem precisar de nenhum tipo de artifício de interpretação, é a palavra pela palavra. Então o signo, ele é formado fora do contexto. O signo ele é formado da palavra com a palavra apenas, tá? Então, no caso da palavra manga, como que eu vou interpretar o meu significado? O meu significado vai ser a palavra manga e o meu significante vai ser o quê? Manga, tá? Então, o signo linguístico, ele se produz fora de um contexto, é a palavra por si, tá? Nós também chamamos de palavra de sentido denotativo da palavra. Por que denotativo? As palavras usadas no sentido próprio, no sentido denotativo, geralmente elas estão presentes em textos feitos para informar. Textos cuja interpretação ela deve ser única. Eu não posso ler de um jeito, fulano de outro, beltrano de outro. Ou seja, quando a gente lê uma notícia, a notícia ela não permite que um leia de um jeito, outro interprete de outro. Então as palavras elas têm que estar nesse sentido cru, tá? Nesse sentido que não pode ser interpretado. Quando a gente lê, por exemplo, um artigo científico, novamente as palavras são no sentido próprio, no sentido delas mesmo, que não precisa ser interpretada dentro de um contexto diferente, ok? Então, quando a gente fala em sentido próprio, novamente, é a palavra crua, a palavra por si só. O signo ele se faz por si só. Eu não preciso do contexto de uso para a gente conseguir elaborar aí o sentido dessa palavra, ok? Vamos a uma questão. Leia o texto. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos, no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos, com os dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar e apenas sentir, era tão bom.
A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara. Brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida, como deixava a garganta seca. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida, e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. Não sabia como e porquê, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela, procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dentro dele não errava. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos, estava o chafariz de pedra, de onde brotava um filete à água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou-os ferozmente no orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía água. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia-se intrigado. Olhou a estátua nua. Ele a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Ou seja, ele teve desejo pela mulher, né, gente? Eu acho esse texto da Clarice Lispector sensacional. Pela mulher não, né? Pela estátua com formato de mulher, né? Assinale a alternativa cuja frase contém apenas palavras empregadas no seu sentido próprio, ou seja, aquelas palavras que não precisam ser interpretadas. Sofreu um tremor que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Ó, a palavra brasa aqui, ela não está querendo dizer a brasa do fogo, né? Então, aqui nós temos palavras que devem ser interpretadas. Ou seja, o contexto é que vai mandar o significado delas. Ok? Deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos. Aqui, por enquanto, a gente não tem nenhuma palavra cujo sentido, né, fora do contexto, ele venha a ser outro. Aqui, o contexto de brasa, por exemplo, o significado de brasa é outro. Dentro desse contexto é um. Se a gente analisar a palavra sozinha, é outro. E a gente quer o quê? A gente quer a alternativa que só tenha a palavra, né, que não precisa ser interpretada. Ou seja, palavras que têm o seu significado sozinho, ok? E seus olhos saltavam para fora da janela. Aqui, a palavra saltavam. Fora do contexto aqui, saltar quer dizer outra coisa, né? Os olhos saltavam pela janela, ou seja, ele olhava fixamente para fora, para o que estava fora do ônibus, ok? Então, eu só consigo obter essa interpretação quando eu analiso saltavam dentro da frase, mas os saltavam fora no sentido de pular, né? O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos, no meio da garotada, em algazarra. Era a vida voltando e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Encharcou aqui também não tem o sentido de molhar, né, de ficar muito molhado. Então aqui, ó, a gente já anula a gente anula a C e a gente anula a E. Ficamos aqui entre, né, a B e a D. Deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos. Os cabelos têm dedos longos, gente? O que seria cabelos com dedos longos? Aqui a gente precisaria interpretar o que seria esse cabelo com dedos longos, tá? Então, essa alternativa não pode ser a correta. Nós temos apenas a alternativa D, ok? O ônibus da excursão subia lentamente a serra.
Se eu não souber o que é ônibus e tirar do contexto, eu vou ter o mesmo significado de dentro do contexto. Excursão, se eu tirar a palavra fora, eu vou ter o mesmo significado. Subia, mesmo significado. Lentamente, o mesmo significado. Serra, o mesmo significado. Ele, um dos garotos, no meio da garotada, em algazarra. Também, até mesmo a palavra algazarra, né? Ela tem ali o mesmo significado dentro da frase e fora da frase, tá? Então, só nos resta aí a alternativa D. Ei-lo agora, adolescente recluso em seu quarto, diante de um livro que não lê. Todos os seus desejos de estar longe erguem entre ele e as páginas abertas uma tela esverdeada que perturba. Aí tem uma lacuna, né, de preenchimento aí. Ele está sentado diante da janela, a porta fechada, mais uma lacuna escrito costas. Página 48. Ele não tem coragem de contar as horas passadas para chegar essa 48ª página. O livro tem exatamente 446. Pode-se dizer 500 páginas. Se ao menos tivesse uns diálogos, vai, mas não. Páginas completamente cheias de linhas, apertadas entre margens minúsculas, negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros, e aqui e acolá a caridade de um diálogo, um travessão, como um oásis que indica que um personagem fala, lacuna, outro personagem. Mas o outro não responde, e segue-se um bloco de 12 páginas. 12 páginas de tinta preta. Falta de ar. Ufa, que falta de ar. Ele xinga. Muitas desculpas, mas ele xinga. Página 48. Se ao menos conseguisse lembrar do conteúdo dessas primeiras 48 páginas... Vamos lá. No texto, um dos trechos construídos com palavras e expressões em sentido próprio é... Então, a gente tem que analisar o quê? Tá pedindo sentido próprio. Se a gente retirar essa palavra, ela vai ter o mesmo significado que ela tem dentro do texto, dentro desse trecho, tá? Se tiver, a gente tem sentido próprio. Então, o que a gente percebe aqui, ó? A gente tem o trecho retirado do texto, ele tá entre aspas, né? E depois uma espécie de interpretação desse trecho entre aspas. Então, a gente tem que conversar esses dois momentos da questão, tá? Se ao menos conseguisse lembrar do conteúdo dessas primeiras 48 páginas, isso aqui revela o pensamento do adolescente e, ao mesmo tempo, sinaliza sua dispersão na leitura. Ou seja, quando a gente lê uma coisa, mas a gente não está prestando atenção, e aí é como se a gente não tivesse lido, tem que voltar, né? Ele está sentado diante da janela, a porta fechada, o qual remete à ideia de que o adolescente, tendo de realizar a tarefa de ler, fica circunspecto analisando-se frente à situação imposta. É isso que está querendo dizer essa parte aqui? Todos os seus desejos de estar longe erguem entre ele e as páginas abertas uma tela esverdeada que perturba, o qual remete à ideia de que o adolescente queria estar em outro lugar. Páginas completamente cheias de linhas apertadas, entre margens minúsculas, negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros, o qual mostra a percepção objetiva que o adolescente tem da leitura. Não, né, gente? Tem pessoas que se divertem ali, né, com essas margens minúsculas e tal. E aqui e acolá a caridade de um diálogo. Um travessão como um oásis que indica que um personagem fala, o qual indica que aos poucos o adolescente vai se interessando pelo livro. Então essa aqui também não pode ser, né? E aqui e acolá a caridade de um diálogo, um travessão, ou seja, o menino tá desesperado ali querendo um travessão, porque ele tá achando a leitura cansativa, ele quer descansar um pouquinho, não aos poucos, né? Ele vai se interessando pelo livro, não tem nada a ver essa assertiva aí. Vamos ler as outras, vamos ler de novo quantas vezes forem necessárias. Esse texto aqui, gente, essa questão aqui é de um nível mais complicado, né? Porque além de você saber o que é sentido próprio, você tem que interpretar o que tá entre aspas e você tem que verificar se essa interpretação ela tá correta. Então, olha só, é bem complexa essa questão, tá? Vamos lá. Se ao menos conseguisse lembrar do conteúdo dessas primeiras 48 páginas, revela o pensamento do adolescente e ao mesmo tempo sinaliza sua dispersão na leitura. Revela, né, o pensamento do adolescente e também a dispersão da leitura, já que ele não consegue se lembrar, ele estava disperso, ele não estava concentrado na leitura, ok? Vamos ver as outras.
Ele está sentado diante da janela, a porta fechada. Remete à ideia de que o adolescente, tendo de realizar a tarefa de ler, fica circunspecto, analisando-se frente à situação imposta. Não, né, gente? Ele não está se analisando aqui, tá? Então, não dá para ser essa. Todos os seus desejos de estar longe erguem entre ele e as páginas abertas uma tela esverdeada que perturba. Remete à ideia de que o adolescente queria estar em outro lugar, não necessariamente, né? Se o perturba é porque ele não compreende ou não queria estar lendo, não necessariamente em outro lugar. Páginas completamente cheias de linhas apertadas entre margens minúsculas, negros parágrafos comprimidos. É uma percepção objetiva? Não, é uma percepção totalmente subjetiva, pessoal, particular do que ele sente, tá? Então só nos resta aqui a alternativa A mesmo, né? Ou seja, ele tem que voltar, ele leu as 48 páginas e não lembra de nada, ele estava disperso na leitura. Beleza, gente?